Vimos o conto do Mia Couto, né, O Rio das Quatro Luzes, e agora eu vou comentar um romance dele. Eu escolhi o romance Terra Sonâmbula. Primeiro, por ser o primeiro romance do Mia Couto, e segundo, porque, na minha humilde opinião, eu acho que é o melhor romance que ele já escreveu. Né? Outras pessoas gostam do Outro Pé da Sereia, tem pessoas que preferem outros romances, mas o meu preferido é esse, tá? Se você gosta de algum outro que não seja esse, você comenta aqui que eu vou querer saber qual é o seu. Bom, Terra Sonâmbula vai tratar também da Guerra Civil. Há uma curiosidade, né, em relação à produção literária entre Moçambique e Angola, é que Moçambique tem muita produção de romances com a Guerra Civil como pano de fundo, né? Em Angola, não. É muito raro. Tem o Vendedor de Passados, que eu comentei, e eu vou comentar um depois que é do Pepe Tela, um romance chamado E se o Passado Não Tivesse Asas, né? Mas lá é meio que, não sei o motivo, talvez uma questão de lugar político, não sei, de precisar, né, esse motivo, mas em Moçambique esse assunto é mais falado do que em Angola. Dito isto, vamos ao romance, né? Terra Sonâmbula é composto por histórias paralelas. Como assim? Eu tenho uma narrativa que vai contar a história de Mandiga e Tuaí, que são refugiados, né? Estão em caminho, caminhando, né? Numa estrada, e em paralelo eu tenho a história de Kinzo, que vai ser contada na leitura de uns cadernos que Tuaí e Mandiga encontram na beira do caminho, tá? Então o romance inicia com um idoso e uma criança. Em tempos de guerra, idoso e criança são seres assim que atrapalham, né? O senhor da guerra não gosta nem de criança nem de idosos, porque guerra traz fome, guerra traz uma série de necessidades e criança e idoso são um peso nesses momentos, né? Para algumas pessoas. Então, eles estão nessa estrada toda destruída pela guerra, por todos os lados se vê morte, se vê destruição, e eles encontram um ônibus, né, em Moçambique se chama Machimbombo, queimado com corpos carbonizados. Próximo ali há um corpo caído e uma mala. E nessa mala encontra-se, Mendiga encontra esses cadernos. Tuair quer usar as folhas do caderno para uma fogueira e Mendiga quer ler. Então, eu tenho aqui uma criança com amnésia de guerra, mas que se lembra que sabe ler. Então, ele tem o domínio da letra. Tuair não sabe ler, mas ele conhece a tradição. Então, ele tem o domínio da oralidade, da oratura, né? Então, eu tenho esse jogo aqui entre essas duas personagens. E quem é Quintos, um morador de um lugar em Moçambique e que também é atingido pela guerra civil, e ele sai para ser um Naparama. O que é o Naparama? É um destruidor de guerras, né? Um ser que se intitula como tal. E ele sai em busca. Ocorre que no meio desse percurso, ele vai conhecer Farida, uma mulher que sofre porque ela não sabe do filho que ela teve, e o filho dela se chama Gaspar. Então, o Quintus agora já está em busca de Gaspar. E no final dessa história, tanto o Quintus quanto o Mendiga sabem que Mendiga é Gaspar, tá? É uma história circular, porque no final da história é o momento em que Quintus está morrendo e vê o menino chegando, e é justamente esse o início do romance. Então, é um romance circular, tá? O que tem esse romance? Gente, esse romance é tão cheio de cronotopo, tão cheio de cronotopo que é difícil escolher um para a gente comentar, né? Mas vamos pegar o da estrada. Tá? Então, a estrada, que segundo Bakhtin seria o espaço democrático, o espaço em que as pessoas transitam, o espaço de encontros, no período da guerra, é o espaço mais perigoso que tem, porque é o espaço por onde os grupos guerrilheiros têm maior visibilidade de quem está na estrada. Então, é o lugar mais perigoso para se caminhar e para se estar. Prova disso, o ônibus queimado. Né? As pessoas que estavam no ônibus fugindo acabaram mortas, tá? E mais a questão do encontro, ela continua, porque é nesse espaço, nesse lugar de transição, que o Muindiga vai encontrar os cadernos, Kinson vai ver Muindiga e saber que é o Gaspar, e Muindiga vai encontrar consigo mesmo, né?
É uma história que você tem várias saídas, né, dessa estrada. Eles saem para procurar água, voltam para o machimbombo. Eles saem para procurar comida, voltam para o machimbombo. Então, o machimbombo aqui, de um meio de transporte, ele vai se transformar em uma casa, um lugar de abrigo. É ali que eles dormem. Claro que o Mendiga barra Gaspar, né, exige que os corpos sejam retirados dali, eles enterram, eles limpam, né, dessa situação, né, e eles passam a habitar ali. Então, chama muita atenção essa mudança, né, de que nós temos de espaço aberto, de estrada como meio de comunicação. Em tempos de guerra, ela sofre uma ruptura total, né? Ela muda de lugar, né, de encontros democráticos, todas as classes sociais estão para um lugar de muito perigo. O ônibus, que deveria ser um local, um meio de transporte, não é, porque ele está destruído e queimado no meio da estrada. Ele vai se transformar em casa, em local de proteção, abrigo, mesmo num lugar muito perigoso, né? Porque ele já está queimado, já está destruído. Então, eu espero que você leia, a Companhia das Letras publicou, né, na estante virtual, acredito que você encontre num preço muito bom, e leia e depois me conte aqui o que você achou desse romance e o que chamou a sua atenção. Abraço!